Ok. Tá aqui então, tá gravando. Legal. Descontrair, música boa. Música boa é atemporal, né? Olha só que legal, olha só. Você escutava quando era pré-adolescente. Legal, olha só. Bacana, bacana. Bem, coisa bem avulsa, nada a ver com o que eu vou falar, né? I don't care, I don't care. Ok, enfim. Bem, olá a todos, todas, todes, enfim. Olá, pessoas, almas, como queiram. Apenas um pequeno vídeo que eu vou fazer é uma continuação, digamos assim, de uma série que eu estou fazendo, como sendo uma reflexão para mim mesmo, e eu estou tendo a ousadia, que é a ousadia mesmo, de estar compartilhando com quem quer que seja que venha a ver, a assistir na internet. Uma breve reflexão, número 2, sobre o todo, a harmonia do universo. Vai ser breve, vou buscar ser sucinto, e é uma reflexão, né, sobre esse todo, que eu falei na outra vez, na reflexão número 1, e agora eu vou, então, falar sobre modelos, tá? Para poder fazer essa digressão, digamos assim, essa reflexão sobre o todo, a realidade, enfim. Bem, sem mais delongas, eu então vou passar para o próximo slide. São slides que eu montei há anos atrás, em verdade, isso no final do meu mestrado e no começo do meu doutorado, isso em 2003, 2004. Mas os conceitos aqui são todos válidos, porque são conceitos realmente da ciência no aspecto mesmo epistemológico, né? Assim, coisas bem básicas e tal. Mas eu não vou adentrar muito no que eu acabei de falar agora, porque foge bastante da minha alçada de conhecimento mesmo técnico, que é muito, muito básica nessa questão epistemologia e tal, coisa bem básica da ciência da época que eu estudei no mestrado, mas isso por si só seria também outra conversa, né? Mas enfim. Mas vamos lá. A realidade, eu até aqui represento nessa elipse que aqui está com a sua linha aqui tracejada, que quer indicar o quê? Que está em expansão, infinito. A realidade seria esse todo que a gente falou, né, que eu falei numa outra hora, e esse todo, essa realidade, esse contexto que a gente aqui está inserido, e muitas vezes a gente nem sequer percebe, porque é muito complexo, né? O que é real, o que não é real. É, eu vou apenas citar, eu discordo de muita coisa, aliás, da maioria das coisas que ele defende, que ele fala, mas aqui esse rapaz, né, já um senhor, para falar a verdade, com todo respeito, o Richard Dawkins, ele fala que a mágica da realidade, The Magic of Reality. É um livro interessante, porque assim, é bom, aqui tem muita coisa que eu leio, que eu já li, de autores que eu concordo e de autores que eu discordo. Mas o bom dele é que ele escreve muito sucintamente, ele é muito pragmático, escreve bem. Ele fala sobre a realidade, isso é muito bacana também. Eu até aconselho quem gosta de ler que busque ler também, não só ele, mas ler também autores de pensamentos contrários aos seus, contrários aos nossos, né? A diversidade ou a diferença, ela é saudável para a construção do conhecimento, penso eu. Mas, enfim, voltando ao ponto, a realidade, então, ela é esse todo que tende ao infinito, né? Esse todo, a realidade. E nós, então, aqui na Terra, pelo menos, pelo que nós sabemos, através da ciência, nós, então, desenvolvemos modelos para podermos
entender essa realidade. A realidade, ela se manifesta através de vários fenômenos da natureza, que são aí descritos pelas leis da física, as leis da química, as leis da biologia e por aí vai, né? São as ciências exatas, ciências da saúde e tal. Então, os modelos são tentativas antrópicas que nós, né, desenvolvemos. Eu estou fazendo um pleonasmo enfático, né? Se é antrópico é porque nós fazemos para entendermos a realidade. Então, já percebemos que o modelo, obviamente, não é a realidade. A realidade não é um modelo. Tá? Modelos podem ser aí interpretados como sendo funções matemáticas, equações, digamos aí também softwares, no caso, software, né, um modelo computacional ou um modelo analítico, que seria a questão mesmo das funções matemáticas, por exemplo. Ok? E aí, modelos, uma breve discussão filosófica, porque, de fato, traz essa discussão filosófica e até diria mesmo mais metafísica. Se nós pensarmos nessa função, ou nessa equação, especificamente falando, a segunda lei de Newton, o grande Isaac Newton, que foi um missionário aqui na Terra, um grande gênio inglês, não é? Quando ele descobriu, ele observando e viu a maçã caindo de uma árvore, ele então constatou que existia uma força, né, que atraía, a força peso que atraía os corpos para a Terra. E aí então deduziu, né, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então nós podemos entender que essa função é um modelo que busca, né, interpretar, busca representar esse fenômeno real, que seria, no caso, né, enfim, a força-peso. No caso aí, força-peso seria P igual a M vezes G, que é uma aplicação da segunda lei de Newton, tá? Mas, enfim, sem adentrar nos pormenores da física, a nossa pergunta é a seguinte: seria, então, não só esse modelo, mas como todo e qualquer modelo, seria um modelo perfeito? Ora, para frustração ou espanto de alguns, eu vou dizer que não, categoricamente que não. Esse modelo não é perfeito. Esse modelo e nenhum modelo é perfeito. Eu vou explicar especificamente esse, rapidamente. Ora, uh, teríamos aí também outras variáveis que deveriam ser consideradas, como, por exemplo, o atrito entre o corpo e, no caso, o ar, por exemplo, só para citar um, né? Então, teria outras variáveis que deveriam ser consideradas também na equação. Seria, no caso, uma função de N variáveis. Contudo, é um modelo muito bom. É um modelo verossímil, porque você, então, entendendo esse fenômeno através de estudo, da observação, coletando dados, inserindo esses dados nesse modelo, fazendo o cálculo corretamente, né, que seria a simulação no modelo, interpretando o outcome, o output, corretamente, você então consegue predizer, é, consegue obter resultados próximos da realidade, né? Mas a realidade em si não. Apenas um exemplo muito simplório, peguei aqui essa função, né? Apenas para citar, porque é muito conhecida para fins didáticos. Mas, num amplo sentido, aqui no caso, um modelo não é perfeito. Porque a gente muitas vezes pode escutar de alguém falando, né, professores ou acadêmicos, enfim, palestrantes e tal, dizendo que esse modelo aqui é um modelo perfeito, é um modelo 100% acurado, vai te dar 100% resultados 100% perfeitos. Não, não existe isso, porque um modelo 100% perfeito é a própria realidade. E isso não existe, tá?
como nós vimos anteriormente, o modelo é uma tentativa nossa de entender a realidade, de compreender a realidade. O modelo é falho, não é perfeito, tá? Isso aqui foi um artigo que eu publiquei também, há um tempo atrás, em 2009, no qual eu explico a questão da modelagem computacional aplicada a um fenômeno real, que seria, no caso, o incêndio. Então, para fire modeling e também para evacuation modeling, no caso, eu ali explico as limitações dos modelos e como é que nós devemos, então, entender as limitações para que nós possamos modelar, né, fazer a simulação computacional de forma eficaz para minimizar, digamos, a incerteza, minimizar o ruído, a distância entre o modelo e a realidade. Mas jamais vamos extinguir essa diferença entre o modelo e a realidade. Então, aí é que é importante haver o estudo, a compreensão do que você vai, né, tá buscando modelar, tá buscando compreender. Você tem que ter um modelo realmente bem construído, é óbvio, e claramente entrar com dados verossímeis, acurados, para poder então você produzir dados também acurados e saber interpretar. Tem uma expressão em inglês que se chama o seguinte, que é rubbish in, rubbish out. Então, se você não entende todo esse contexto aqui, se você não entende que você está buscando modelar, você então vai, certamente, muito provavelmente, você vai entrar com dados rubbish, no português um pouco mais esdrúxulo, e até peço perdão da palavra, dados porcaria, dados ruins, dados inverossímeis, dados não críveis. E você vai produzir rubbish também, né? Então você vai distanciar ainda mais da realidade. Isso é perigoso, né? Em muitos casos. Enfim, mas sem fugir muito do ponto, no caso que eu vou querer falar, então, modelos matemáticos, modelos computacionais, são, aqui no caso, algoritmos, eles são a base de todo software. Então, a gente, aqui no caso, eu estou aqui produzindo um vídeo através de um software, que vai ser, no caso, processado e eu vou aqui postar esse vídeo no meu canal do YouTube, que também é todo montado através de algoritmos, né? Linguagem de programação, seja em Fortran, que até nem é muito antiga, mas em C++, ou Java e por aí vai, ok? Mas, enfim, estou desviando um pouco do ponto, mas o ponto é o seguinte, aí foi um artigo que eu publiquei, esse mesmo, onde eu aqui mostro um diagrama um pouco mais específico, mais detalhado. Então, aqui eu falo realidade, né, uma elipse maior, e aqui temos os modelos. Os modelos, então, na elipse menor, porque demonstra que é inferior, que não é a realidade em si. Então, nós buscamos entender, compreender a realidade através de modelos. Pois bem, então, um fenômeno real, né, são evidências, são, digamos, são fenômenos, são demonstrações da natureza, da realidade em si, desse todo, é compreendido através de modelos. E sempre vai haver esse delta de incerteza, de inacuridade entre o fenômeno, no caso, e o modelo em si. Nós podemos minimizar esse delta o máximo possível, mas jamais extinguir esse delta. Esse delta aqui pode ser minimizado através da compreensão da realidade, da confecção de um bom modelo, mas não é um modelo perfeito. O modelo sempre vai ser imperfeito, porque não é a realidade. Nessa questão, eu queria falar o seguinte, fazendo agora uma analogia de modelo com outros construtos que seriam construtos do homem, nós aqui na Terra, nós podemos falar o seguinte, que muitas vezes hipóteses, não é? Ou até mesmo teorias que às vezes vão ser aperfeiçoadas, são modelos, pode ser visto como modelos.
E modelos, sejam modelos econômicos, modelos, entre aspas, filosóficos, modelos religiosos, não são a realidade. São tentativas nossas, muitas vezes honrosas, e muito sublimes, de buscarmos entender essa realidade. Mas temos que ver o seguinte, que não é a realidade em si, e são modelos criados por seres imperfeitos, seres ainda muito limitados, que têm, né, um cérebro ainda muito ainda atrasado, que tem as limitações da cognição, tem as limitações da linguagem, tem as barreiras, os ruídos da nossa percepção em relação à realidade. Então, olha só como a coisa não é tão assim, né, binária. Que eu sempre falo, o mundo é não linear, né? Então, assim, esse todo, a compreensão do todo, por si só, a gente tem que ter essa visão de que o todo, ele não é linear, perfeito. E que os diversos modelos, eles não são perfeitos, estão em evolução. E, além disso, nós também temos, muitas vezes, ou quase sempre, né, essas imperfeições, incertezas daqueles que desenvolveram os modelos. E também, para acrescentar, a gente deveria e deve, no meu entender, sempre questionar os modelos. Não é porque cicrano ou cicrana, que possui o que quer que seja, construir um modelo bom, a gente busca entender as fontes e tal, mas a gente deve ter a noção de que o modelo ele é falível, de que o modelo é questionável e deve ser questionável. Agora, é claro que até para questionar também tem que ter um embasamento, né? Então, isso eu falo assim porque é o seguinte, eu acho que é importante ter a noção, pelo menos para mim, quando eu falo assim, para mim é importante ter essa noção de que o todo é não linear, como eu falei anteriormente, e de que existem vários modelos para se poder entender esse todo. E os melhores modelos são aqueles que nos conduzem a uma compreensão na qual o delta entre a realidade e o modelo vai ser mínima, mas sempre vai existir um delta, é óbvio, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Se pegarmos aqui, sei lá, uma doutrina ou, sei lá, uma filosofia de vida, não vou aqui adentrar em questões teológicas nem religiosas, enfim, estou apenas falando hipoteticamente, né? Uma filosofia de vida. Temos a filosofia de vida A, B e C, né? Como se fossem, no caso, metodologias de vida. Elas são diferentes, obviamente. Então, A, B e C, nesse caso, nesse pressuposto. Elas vão ter seus deltas específicos. Então, cabe a nós buscar ver, né, de forma imparcial, quais delas realmente têm um delta que se aproxima da realidade, ou que realmente tem uma metodologia mais coerente com o bom senso. Aí também estou aqui fugindo um pouco do assunto, talvez, mas é isso que eu queria falar. Eu acho que, para mim, eu compartilho isso aqui, essa minha visão do todo, agora tendo o conceito de modelos e realidade. E realidade, para mim, seria também sinônimo do todo. Até poderia colocar no caso aqui, quando eu leio aí no caso realidade, subtende-se todo. Deixei a realidade porque é uma matéria que eu já escrevi anos atrás. Eu também tenho artigos escritos anos atrás também, com o termo, tanto em inglês como em português, reality e realidade, né? E daí eu deixei. Então é isso. Para mim, a metodologia da vida é a seguinte: a vida, né?
esse todo, a realidade, o mundo real, né? Nós, então, buscamos entender esse mundo real através de metodologias de vida, filosofias de vida, modelos e tal. E esses modelos são imperfeitos. Então, nos compete, então, buscar um modelo que talvez, para a nossa realidade, então, interna, seja o melhor. Também tem esse ponto também que eu acho interessante colocar. Então, cada um de nós também tem uma realidade individual. Todos nós somos seres individuais. Todos nós somos seres específicos e muito peculiares. E aí também não compete a nós impor uma visão de vida, né? E aí eu não tenho nem como não falar, né, de religião, por exemplo. Então, proselitismo, por exemplo, eu acho que é uma coisa que, como um cientista ou como alguém que tem uma bagagem científica forte, é uma antítese de tudo o que eu fui ensinado e de tudo o que eu acredito, né? Você impor de forma direta e indireta, digamos, como se viver uma vida, né? Isso aí realmente é você impor a sua micro-realidade, a sua micro-percepção em relação ao todo, né? Para uma pessoa que tem a visão dela, aquela percepção, e talvez para aquela pessoa a sua metodologia de vida não vai ser aplicável, não vai ser a melhor, não vai ser ótima, um aspecto mesmo de otimizar a vida da pessoa. Então, assim, isso é muito bom, eu acho. Acho que, pelo menos para mim, dá uma certa, um conforto, até mesmo de humildade, de perceber, de novo, bater na tecla, o todo é uma coisa imensa, complexa, em expansão, essa realidade. Temos diversos modelos para podermos entender esse todo. Os modelos não são perfeitos, porque, em primeiro lugar, não são a realidade, não são esse todo. Modelos são criados por nós, terráqueos, falíveis, limitados, por mais que nós criamos e tenhamos criado, e ainda criamos muitas coisas magníficas, não é? Mas somos muito limitados ainda, e isso não é para poder nos sentirmos pequenos, mas apenas para ter, né, baixar um pouco a bola, né, e ter a noção de que estamos aí no progresso, né? Enfim. Bom, era isso que eu queria compartilhar, porque eu tenho estudado muita coisa do que eu estudei no passado e estou revisando, e eu acho tão bacana assim esse tempo que a gente tem, né? Agora um pouco mais com a pandemia e tal. E mesmo nós, com crianças, que é o meu caso também, a gente sempre encontra um pouco mais de tempo agora, eu acho, pelo menos eu tenho sentido isso. E, e o estudo, né, a releitura, a reflexão é eu acho muito legal, muito importante. Então, para quem quiser, enfim, trocar ideias, pode entrar em contato, né? É, fica à vontade, na paz. Enfim, fiz um vídeo, de novo, amador, sem praticar, apenas falei de coração, e com muita ousadia mesmo, né, que expondo, mas acho que é legal. Acho que o bom realmente da ciência é a gente, no caso, democratizar a nossa informação ou a nossa percepção e quem quiser trocar ideias, né, enfim, é isso aí. Pois bem, obrigado e muita paz para todos.